Ok. Bom dia a todos, meu nome é Nelton Muriel e vou apresentar o trabalho junto com a Luísa, que tem por título O linfoma de Hodgkin e o não Hodgkin. Vamos começar a fazer uma breve introdução a respeito do linfonodo, que é um órgão de defesa que realiza a drenagem da linfa, certo? Lá nos vasos linfáticos. Que nesses vasos pode ocorrer de vir a um patógeno, como por exemplo a bactéria, vir a estar neles e ser drenado pelos linfonodos, onde esses patógenos serão apresentados para as células de defesa e ali vai ocorrer toda aquela a ação do sistema imune para que esse patógeno seja eliminado. E durante esses processos infecciosos ocorre uma expansão, como se fosse um edema do linfonodo. E ele é um alvo dos tipos de câncer, incluindo o linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. Luísa? Aqui na imagem a gente tem uma representação, né, da estrutura do linfonodo, e o que é importante a gente se atentar nesse momento é as zonas onde se encontram as células linfóides. Aqui em verde a gente pode observar as células B, que vão ser encontradas dentro dos folículos na zona cortical. E em azul nós temos as células T, né, formando essa zona de células T no paracórtex. O primeiro pesquisador a comentar a respeito das características do linfoma foi Thomas Hodgkin. Daí o nome linfoma de Hodgkin, lá em 1832. E depois disso, demais pesquisadores vieram a lapidar a definição do linfoma, pois foi havendo um desenvolvimento tecnológico e mais pesquisadores foram se interessando pela patologia. E aí as características das células presentes nesse linfoma foram sendo cada vez mais específicas, foram sendo cada vez mais descritas. Até que chegamos à classificação histológica da OMS de 2001, que é a mais utilizada hoje em dia. E se vocês me perguntassem qual a definição que eu poderia passar para vocês, especificamente, que diz de forma correta o que é o linfoma de Hodgkin, eu utilizaria esta aqui abaixo, que é uma neoplasia de origem linfóide, caracterizada por uma proliferação de células neoplásicas de morfologia variável, que são as chamadas células de Reed-Steinberg, e são imersas em um substrato celular característico de um aspecto inflamatório. Nós vamos comentar mais a respeito dessa definição ao longo da apresentação. Quanto à sua etiologia, a origem do linfoma de Hodgkin, ela é ainda muito incerta, um pouco incerta, uma vez que existem vários fatores que podem vir a desencadear esse linfoma. Como, por exemplo, o vírus Epstein-Barr, que ainda não se sabe se ele causa ou sua ação gera futuramente uma consequência que acarreta no linfoma de Hodgkin. Por exemplo, outras infecções virais ou fatores ambientais e genéticos podem vir a atuar como uma espécie de período de imunoestimulação para que assim o vírus Epstein-Barr consiga realizar seu rearranjo genético nas células linfóides, no linfócitos T ou B, e assim o linfoma de Hodgkin consiga ser desenvolvido no indivíduo. Outros fatores, como a perturbação imunológica, por questão de doenças, imunodeficiência, que estejam atreladas a uma desregulação da ação dos linfócitos, como ocorre no lúpus eritematoso ou artrite reumatoide, estão associadas também ao desenvolvimento do linfoma de Hodgkin. E fatores hereditários e ambientais que você pode herdar ou sofrer alguma mutação ao longo de sua vida, como, por exemplo, você pode herdar um oncogênese semi e, por sua vez, um gene está associado ao desenvolvimento de tumores, ou você pode sofrer uma mutação do gene P53, que é um gene que está associado à supressão tumoral, e assim o indivíduo que sofre uma dessas ações pode também estar desenvolvendo um linfoma de Hodgkin. E vale ressaltar que ele acomete mais as jovens e adultos do que as crianças e idosos, e tem uma maior frequência em homens do que mulheres. Quanto à sua classificação histopatológica, que eu comentei um pouco mais cedo, que foi realizada pela OMS em 2001, o linfoma de Hodgkin é dividido no tipo clássico e o tipo de predomínio nodular linfocitário. O tipo clássico, por sua vez, é subdividido em outros 4 subgrupos, que é o de esclerose nodular, celularidade mista, depressão linfocitária e predomínio linfocitário, que nós podemos chamar também de rico em linfócitos, para que a gente não confunda com o linfoma de Hodgkin de predomínio nodular linfocitário. Antes da gente começar a comentar a respeito de cada um dos subtipos, é legal a gente fazer um comentário a respeito da célula de Reed-Steinberg, que é a célula que as variações dessa célula que formam os subgrupos do linfoma de Hodgkin. Essa célula, como nós podemos observar, ela é bem eosinofílica por causa dessa cor mais rosa, mais avermelhada dela, e ela possui um nucleolo que ocupa o núcleo quase que por completo, e ela é multinucleada e polimórfica. É também chamada de uma célula gigante, uma vez que sua
seu metabolismo, sua maquinária celular está com uma atividade muito intensa e desregulada, já que estamos falando de um linfoma, não é? Por isso que o seu citoplasma é tão grande assim. Vale a pena comentar também que a sua marcação imunohistoquímica apresenta marcadores como o CD15 e CD30, que são as proteínas de membrana que servem para que ela seja reconhecida no processo imunohistoquímico. Pesquisadores também indicam que ela é chamada de célula de olhos de coruja. Eu não consigo observar muito bem isso, mas vou passar isso para vocês também. Agora, quanto ao subtipo do linfoma de Hodgkin clássico, esclerose nodular, nós temos que ele é o tipo mais comum da doença e tende a começar nos linfonodos do pescoço, aqui da região cervical. E tem os seus aspectos característicos são a nodularidade, né, os linfonodos aqui da região cervical bem afetados, um linfonodomegalia dessa região. Na lâmina nós podemos observar, às vezes, bandas de colágeno e a variação da célula de Reed presente nesse linfonodo clássico de esclerose nodular, a célula de Reed do tipo lacunar, certo? Elas estão sendo indicadas aí na imagem pelas setas verdes, mais à esquerda nós temos uma multinucleada com núcleos bem polimórficos, e esse espaço branco em volta dela são as suas lacunas, que dão o seu nome. Essas lacunas ocorrem porque, já que elas estão com esse metabolismo tão intenso e tão desregulado, o seu citoplasma cresce e se expande tanto a ponto de até ser rompido. E aí formam essas características que parece até mesmo que o núcleo está no meio vazio, às vezes o núcleo pode ficar ali no centro e está no espaço vazio. E essa célula presente na esclerose nodular do linfoma de Hodgkin do tipo clássico. Quanto à celularidade mista, este é o segundo tipo mais comum e pode começar em qualquer linfonodo, mas na maioria das vezes ocorre na metade superior do corpo, na região acima do diafragma. E seus aspectos característicos são as células de Reed do tipo mononuclear e um infiltrado inflamatório. Esse infiltrado vai contar com diversos tipos de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, até linfócitos, daí o nome celularidade mista. E a célula de Reed do tipo mononuclear, ela também apresenta um núcleo muito grande, uma célula bem grande, e ela apresenta também essa lacuna bem menor quando comparada à célula de Reed do tipo lacunar, mas que também está presente, um pouco difícil de confundi-las, uma vez que a célula de Reed lacunar tem aquela lacuna bem gigante quando comparada a essa daí. Só aproveitando, Dailson, só para deixar bem claro, gente, que nós estamos falando de biópsia de linfonodo, tá? Então, lembrar que isso é uma característica diferencial anatomopatológica, tá certo? A gente não está falando nem de aspirar de medula, muito menos sangue periférico. Isso é uma biópsia de linfonodo. Beleza. Adiante. Obrigado. Eu vou comentar um pouco também a respeito disso quando for na parte do diagnóstico. Quanto à depressão linfocitária, que é outro tipo do linfoma de Hodgkin clássico, é uma forma mais rara da doença de Hodgkin e seus aspectos característicos é que ele se apresenta na forma de fibrose difusa e na forma reticular. Na seta mais escura, nós temos a forma de fibrose difusa, em que nós vamos ter as células de Reed, do tipo mononuclear ou multinucleada, que são, tipo assim, mais normal, em meio a fibrose muito espalhada, muito difusa, certo? Daí o nome fibrose difusa. E a forma reticular vai apresentar muitas células de Reed, muitas mesmo, porque quando é realizada a biópsia lá do linfonodo, que apresenta o linfoma de Hodgkin, são encontradas poucas células de Reed, certo? São encontrados muitos leucócitos e poucas células de Reed. Mas na forma reticular da depressão linfocitária, são encontrados menos linfócitos e muitas células de Reed. Isso é uma característica bem marcante desse subtipo do linfoma de Hodgkin. Quanto ao último subgrupo do linfoma de Hodgkin clássico, que é o rico em linfócitos, ele ainda é uma novidade na classificação dessa doença e pode ser muito confundido com o linfoma de Hodgkin de predomínio nodular linfocitário. E seus aspectos característicos são células de Reed do tipo comum e do tipo mononuclear em essa grande, gigantesca quantidade de linfócitos. E aí, quando eu falo assim, células de Reed comum, mononuclear, são aquelas mesmas características, eosinofílicas, um núcleo bem grande, pode apresentar lacuna. E agora o linfoma de Hodgkin de predomínio nodular linfocitário, que é diferente do clássico, é outro subgrupo, ele tem uma completa ou parcial substituição do linfonodo pelas células pela neoplasia nodular. Ele tem a ausência de fibrose e uma característica marcante dele é que, além de ter os linfócitos, também vai apresentar granulomas, que são formados pelos osteócitos. Osteócitos são macrófagos, um subtipo de macrófago.
E seu aspecto característico mesmo, quando você olhar, você vai identificar na hora, que são células linfocítica e histocítica, que são células, é uma variação da célula de Reed, só que seu núcleo sofreu lises de forma que ele ficou parecendo uma célula de pipoca, um formato de pipoca, que os pesquisadores comentam a respeito disso. Uma célula de Reed em formato de pipoca. Então, para a gente conseguir diferenciar o tipo de rico em linfócitos para o predomínio nodular linfocitário, são essas características marcantes, a célula de Reed do tipo linfocítica e histocítica, e, além dos linfócitos, vamos poder observar também os granulomas. Quanto ao quadro clínico, vai ser sempre no linfoma de Hodgkin observado a linfonodomegalia, que, diferente das outras patologias que afetam o linfonodo, que nessas outras patologias nós temos um linfonodo com consistência mais rígida, ele pode crescer ao longo da doença, mas pode também diminuir, ficar nesse processo. E o linfonodo, nos outros tipos de patologia, também pode vir a se encontrar no plano mais profundo da pele, na linfonodomegalia que ocorre durante o linfoma de Hodgkin. O linfonodo apresenta uma consistência mais de borracha, mais elástica, ele persiste e cresce ao longo de toda a doença, ele fica num plano mais superficial da pele, fica bem mais à mostra, assim. Quanto à avaliação histopatológica do tecido, que foi apresentada nos lâminas anteriores, é uma biópsia excisional do linfonodo, certo? Que é aquela biópsia que é retirado o órgão por completo, o cirurgião que for realizar, ele vai apalpar o linfonodo e ver que ele está bem alterado e vai retirar ele, para que assim o patologista possa vir analisar tanto a célula de Reed ali presente, como aquele plano de fundo, de infiltrado, de outros tipos de células que estão ali, que ficam sempre ao redor da célula de Reed, e assim identificar qual o tipo de linfoma de Hodgkin que está sendo identificado ali, e os sintomas que são apresentados pelos pacientes é o emagrecimento, sudorese noturna e a febre, que tende a aumentar ao longo do desenvolvimento do linfoma. E o tratamento pode ser realizado através de quimioterapia ou radioterapia. E existe também o método de estadiamento, que é um método de classificar o estágio do linfoma de Hodgkin do indivíduo, que vai ser dividido em 4 estágios, sendo que o primeiro e o segundo estágio vão ser encontrados os linfomas apenas na região superior do corpo, que no caso seria acima do diafragma, e nos estágios 3 e 4 vão ser encontrados linfomas espalhados em ambas as regiões do corpo, tanto na parte superior quanto na inferior. E esse método de estadiamento serve também para indicar como vai ser realizado o tratamento do indivíduo, certo? Se vai ser apenas para tentar diminuir os sintomas que ele tem, diminuir os sintomas do linfoma de Hodgkin, que o linfoma de Hodgkin está causando nele. Luísa? Bom, quanto aos linfomas não Hodgkin, existem diversas classificações para eles, visto que durante os anos de pesquisa, os pesquisadores divergiram muito quanto às suas características. Nós trouxemos, então, vamos trabalhar com a classificação da OMS de 2008, é a mais recente da OMS, e ela traz que os linfomas não Hodgkin são todos os linfomas não classificados como linfomas de Hodgkin. Então, para isso, é importante saber que abrange um grupo enorme de linfomas, são mais de 20, 30 linfomas. Nós vamos falar de alguns aqui, suas principais características. E eles diferem dos linfomas de Hodgkin por aspectos como etiopatogenia, quadro clínico, quadro anatômico, resposta terapêutica e evolução diferentes. Então, eles são basicamente neoplasias de células B e neoplasias de células T, sendo que é muito mais comum de observar as neoplasias de células B, elas acontecem mais. E a sua definição básica são caracterizadas, então, por proliferações clonais de linfócitos T e linfócitos B. Então, aquela classificação que eu disse, né, da OMS de 2008. Pode passar, Muriel. Bom, a etiologia, assim como para o linfoma de Hodgkin, ainda não é completamente esclarecida, então se atribui o surgimento dos linfomas não Hodgkin a alguns eventos, como predisposição individual, então ocorrência de mutações genéticas, sejam elas herdadas ou adquiridas, imunodeficiências, imunoestimulações, exposição a radiações ionizantes, exposição a infecções virais, como por exemplo pelo vírus Epstein-Barr, pelo vírus HIV, pelo HTLV1, ou infecções bacterianas, como associa-se também à infecção por H. pylori, e exposição a agentes tóxicos, possivelmente agentes químicos como biocidas e fertilizantes.
Ela ocorre mais prevalente, então, no sexo masculino, acometendo aí indivíduos por volta dos 60 e 50, 60 anos. Pode passar. O desenvolvimento dessa doença, então, se dá como ocorre, então, os diversos cânceres, né? Então, primeiro, há uma agressão inicial às células linfocitárias. Essa agressão, então, é importante lembrar que é uma característica genética, então, mutações herdadas ou adquiridas, e juntamente com alterações ambientais que o indivíduo pode sofrer, leva a características de crescimento anormais e, posteriormente, a proliferação desordenada dessas células linfocitárias. Com o passar do tempo, a gente tem que ir para os linfomas não Hodgkin, um período de latência é longo, então até a evidenciação dos sintomas demora muito. A essa proliferação, a gente pode observar, então, o surgimento do tumor. Ele ainda é classificado como indolente ou agressivo, sendo que o indolente, como o próprio nome sugere, não confere manifestação dolorosa ao indivíduo acometido. Ele é um tumor que cresce e se espalha de maneira lenta e não precisa de tratamento urgente, só acompanhamento mesmo. Como exemplo, a gente tem o linfoma folicular, que eu vou falar mais à frente, e ainda temos os linfomas agressivos. Esses sim, eles crescem e se espalham de maneira rápida, precisam de tratamento urgente e causam muita dor ao indivíduo acometido. Como exemplo, nós temos os linfomas difusos de grandes células B, que eu também vou falar mais à frente. Tá. Então, eu vou trazer aqui 3 tipos de linfomas de células B. O primeiro é o linfoma de células do manto. Ele permeia entre a classificação de linfoma indolente e linfoma agressivo, a depender da literatura, a gente vai encontrar nas 2 classificações. E inicialmente, nas alterações celulares, a gente observa que ainda há o padrão da zona do manto. O que é essa zona do manto? É uma zona encontrada no folículo, ali onde eu mostrei, o folículo ele se encontra na área cortical do linfonodo e vai ser composto por células B. Então, no início da lesão, quando ela ainda não é agressiva, há ainda um padrão nas zonas do manto. As células sofrem alterações, mas essas alterações não são tão vistas estruturalmente. Conforme a expansão do linfoma pelo folículo, isso vai gerar uma atrofia no centro germinativo. Na imagem ao lado, o asterisco representa, então, o centro germinativo ali no folículo, e dá para observar que ele está atrofiado, né? A gente pode observar uma deposição de tecido fibroso, por exemplo. Então, nesse tipo de linfoma, a gente vai encontrar o predomínio de células pequenas e médias, com contorno nuclear irregular, cromatina dispersa e nucleolo inconspícuo. Essa palavra é só para dizer que o nucleolo pode ser evidente ou não nas células. Pode passar, Maria. O segundo tipo que nós trouxemos foi o linfoma folicular. Como eu falei anteriormente, ele é um tipo de linfoma indolente, ou seja, ele não é agressivo, e ele se origina nas células B do centro germinativo. Então, aí a gente pode observar as células alteradas, elas vão ser classificadas em centrócitos ou centroblastos, sendo que os centrócitos são células menores, elas possuem, então, as características morfológicas de núcleos escuros, com contorno levemente irregular, e elas estão apresentadas aqui na imagem ao lado pelas setas amarelas. Outra célula, então, é o centroblasto. Essas são células maiores, não possuem núcleos maiores, com cromatina frouxa e o nucleolo evidente, representada pelas setas verdes. Então, na fase agressiva desse linfoma, vai haver a proliferação difusa das células linfocitárias e vai gerar uma perda da organização inicial desse centro germinativo. Ele pode ser classificado, então, em 3 graus. No primeiro grau, vão ser observados até 5 células grandes por grande campo de aumento. O segundo grau, vão ser observadas entre 5 e 15 células grandes por grande campo de aumento. E o terceiro grau, mais de 15 células grandes. O primeiro e o segundo grau são classificados pela OMS como lesão de baixo grau, e o terceiro grau como lesão de alto grau. Aqui na imagem a gente pode observar ainda o material proteináceo ali indicado pela seta vermelha. Pode passar, Gabriel. Por último, nós temos o linfoma difuso de grandes células B. Esse sim é um linfoma agressivo e ele ocorre, então,
Nele ocorre a proliferação difusa de grandes células e, para comparação dessas células alteradas, nós vamos perceber que ela é 2 vezes maior do que o linfócito pequeno, né, o linfócito normal. Ele vai ser classificado em 3 subgrupos, subtipos, né, a depender da morfologia celular encontrada. A primeira nós temos a variante centroblástica, onde as células vão se apresentar em tamanho médio ou grande, com pouco citoplasma, o núcleo geralmente arredondado, com nucleus na periferia nuclear, e pode haver também um núcleo hiperlobado. Aqui na imagem a gente observa os centroblastos em pequeno aumento e acima no aumento maior. Fica bem evidente, né, a presença dos nucleus na periferia, do núcleo arredondado, todas as características. Pode passar, Maria. A segunda, nós trouxemos aqui a variante imunoblástica. Nela a gente vai observar 90% de imunoblastos e as características deles são células grandes com quantidade moderada de citoplasma, geralmente basofílico, coloração basofílica, núcleo arredondado e o núcleo dessa vez vai ser central. Então, assim, na imagem acima a gente tem um linfoma difuso e abaixo a gente pode observar o núcleo proeminente bem central mesmo ali no meio do núcleo. E o núcleo, né, morfologicamente falando, arredondado. Pode passar, Muriel. Por último, a última classificação, nós temos a variante anaplásica. Então, nela a gente observa um citoplasma abundante, um núcleo grande e, por vezes, bizarro, assim, com formatos muito diferentes entre as células, e podendo apresentar um contorno redondo ou oval. Aqui, as células pretas, a gente pode observar, então, essas células da variante anaplásica. Os núcleos, a gente vê que são muito diferentes das células anteriores. Alguns possuem, né, esse formato redondo, oval, e outros não dá para identificar, são amorfos, né, praticamente amorfos. Pode passar. Há ainda, então, os linfomas de células T e de células NK. São todos englobados ali na classificação da OMS em 2008. Os linfomas de células T, eles vão ser divididos em 4 grandes grupos. São muitos linfomas, a gente vai falar aqui, de modo geral, quais são esses grupos. O primeiro grupo vão ser encontradas formas predominantemente leucêmicas, ou seja, esses linfomas vão permear entre uma leucemia e um linfoma propriamente dito, tendendo, né, as suas características mais a aspectos leucêmicos. Já o segundo grupo são os grupos que trazem linfomas de apresentação extranodal, o terceiro grupo com comprometimento primariamente cutâneo, e o terceiro grupo, o quarto grupo de localização nodal, sendo que esse quarto grupo corresponde a 70% dos linfomas de células T e NK. Pode passar. Quanto ao diagnóstico dos linfomas não Hodgkin, a gente tem ele ocorrendo primariamente por hematopatologia. Então, há ali a remoção do gânglio linfático que vai fornecer o material a fresco para a realização desse diagnóstico. Esse material a fresco ele vai ser fatiado, então, e fixado em lâminas, ou seja, você vai realizar o imprint desse material. E, posteriormente, a coloração, onde pode ocorrer colorações de rotina, como a hematoxilina e eosina, colorações de prata, zil e gimpsum. Há ainda também a utilização do hemograma para auxiliar o diagnóstico, onde observamos anemia, leucopenia ou leucocitose e plaquetopenia. Utiliza-se também a citometria de fluxo para a identificação das células, sendo que para a citometria de fluxo vai ser utilizado esse material a fresco. Na literatura, se eu não me engano, foi no Terezinha, traz que o material a fresco vai ser levemente amassado para que forneça uma suspensão dessas células para a utilização delas na citometria de fluxo, né? Visto que é um tecido ali. E o diagnóstico vai ocorrer, então, principalmente pela análise morfológica das células coradas com hematoxilina e eosina, podendo ocorrer posteriormente a imunofenotipagem para distinção entre lesões benignas e malignas através dos marcadores. Pode passar. Bom, quanto à manifestação clínica, a gente tem a adenomegalia, que é o aumento do linfonodo, hepato e esplenomegalia, e a disseminação desses linfomas pode ocorrer, então, para além desses tecidos, para órgãos, pele, glândulas, sistema nervoso central e aparelho digestivo.
A sintomatologia inclui um enfraquecimento geral, febre, palidez, e esses sintomas eles evoluem conforme o câncer se torna mais agressivo, né, o tumor. E o crescimento exacerbado do tumor pode levar à compressão de órgãos e nervos. Quando leva à compressão de nervos, a gente vai observar, então, alguns quadros neurológicos. Então, a manifestação exacerbada de dor e até mesmo de disfunções motoras. O tratamento, assim como no linfoma de Hodgkin, vai depender do estadiamento desses linfomas, dos linfomas. Então, ao lado, a gente observa o primeiro o estágio 1, o câncer é bem localizado, o estágio 2. No estágio 3, abaixo, a gente já tem a disseminação deles para outros órgãos, e no estágio 4, que é o estágio mais avançado. Então, esse tratamento ele pode incluir quimioterapia, a depender do nível de disseminação do linfoma pelo corpo, ou cuidados paliativos, quando o linfoma já se espalhou muito e não dá para tratar com quimioterapia. Pode passar. Aqui estão nossas referências. Isso. E obrigado. Vou foi mal, Eda. Gostei mais do Scooby-Doo. Tá, excelente. Acho que a gente conseguiu ver aqui que para linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, a gente tem que fazer um curso de anatomopatologia, né? Porque a gente trabalha com biópsia de linfonodo. Uma vez que no sangue periférico, as alterações que a gente vai observar são idênticas às observações leucêmicas, principalmente as linfóides, né? Tanto aguda quanto crônica. Então, de maneira geral, para fazer diagnóstico no sangue periférico de linfoma, só por citometria de fluxo, certo? Não tem, só por imunofenotipagem, não tem como. A menos que você faça a biópsia dos linfonodos acometidos, certo? Então, é uma questão de... Aquilo que afeta a medula óssea, no caso dos linfomas, vai afetar os linfonodos, certo?